Graça e paz, irmãos e irmãs. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus porque hoje nós podemos aqui compartilhar juntos a palavra do Senhor. Eu sei que essa ministração, ela já é a construção de algo que o Senhor já tem trazido sobre as nossas vidas, através da liderança desta igreja, através das capacitações que nós temos recebido aqui nesse lugar, especialmente através da vida do pastor Elivelton. E eu creio que há uma continuidade, até mesmo naquilo que nós temos sido ministrados na vida da igreja, para que haja esse romper. Então eu gostaria de compartilhar com você nessa noite essa palavra. Eu quero pedir para que você abra o seu coração, para que realmente, queridos, nós possamos entrar na dinâmica daquilo que o Senhor deseja fazer sobre a vida dessa igreja, daquilo que o Senhor deseja fazer sobre a sua família, sobre o seu ministério. E o tema que eu trouxe para que nós possamos compartilhar aqui nesta noite é a igreja que o mundo não consegue substituir. A igreja que o mundo não consegue substituir. Porque, queridos, nós vivemos uma geração em que as pessoas elas aprenderam a viver sem Deus. Nós fazemos parte de um tempo, né? Não é necessariamente, as pessoas não estão vivendo contra Deus, não é isso. É Deus lá e eu aqui. Obrigado, minha irmã. É Deus do lado de lá, e se Deus estiver desse outro lado, eu atravesso a rua. Eu não quero ter esse compromisso. Eu não quero ter essa responsabilidade. Eu não sou contra, eu não sou a favor. As pessoas estão vivendo simplesmente sem a necessidade de Deus em suas vidas. Então as pessoas elas estão trabalhando, elas estão prosperando. Eu sei que algumas vezes você pode se perguntar: puxa vida, eu sou crente, pastor, eu vou na igreja, eu dou o meu dízimo, mas eu não sei o que acontece, eu não prospero. E eu vejo lá a pessoa que não acredita em Deus, que não vive para Deus, que não tem um testemunho, e essa pessoa às vezes prospera mais que eu. Eu sei que alguns aqui possam em algum momento da sua vida ter essa dúvida, como eu já tive. Como é que nós precisamos entender isso, irmãos? Qual que é a resposta que o Senhor nos dá para esse tipo de questionamento? Então as pessoas elas estão pagando as suas dívidas, elas estão educando os seus filhos, fazendo os seus investimentos, viajando, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua saúde, construindo uma boa reputação. São pessoas que têm ali, são cidadãos, homens e mulheres que vivem de maneira digna. Aos olhos da sociedade parece que essas pessoas elas não carecem de nada. E nós vivemos aqui numa cidade onde isso é muito comum. A gente vê, as pessoas com muitos bens, com muitos recursos, vivendo a sua vida. E a fé para elas se torna algo apenas mais uma opção entre qualquer uma dessas outras atividades que eu mencionei aqui para vocês. Quando essas pessoas elas são convidadas para a igreja, há uma pergunta, ainda que talvez não seja uma pergunta verbalizada, mas certamente há um pensamento que permanece no coração dessas pessoas, por que eu preciso ir para a igreja? Por que eu preciso desse Jesus, desse Deus que você está me falando, pastora Maquere? Por que eu preciso disso? Porque aparentemente eu não preciso. Eu estou vivendo bem a minha vida, fazendo a minha educação alimentar, indo para a minha academia. Estou vivendo a minha vida e eu acredito que eu não preciso desse Jesus que você está me apresentando. A pergunta que eu quero começar essa ministração nessa noite é: por que nós precisamos de Jesus? E por que nós cremos? E se você crê, eu gostaria que você pudesse se manifestar nessa hora. Você crê que as pessoas que estão lá fora no mundo precisam de Jesus? Amém? Eu acredito. E eu sei que você acredita porque hoje você saiu da sua casa, você deixou de assistir o Fantástico, ou sei lá o que passa no domingo aí, para poder estar aqui na casa do Senhor. Você deixou de fazer alguma outra atividade que talvez fosse importante
Porque você considera que este momento de estar aqui seja uma prioridade na sua vida. Por que é que as pessoas que estão lá fora precisam vir? O que é que vai fazer com que haja uma diferença o fato delas estarem aqui e elas estarem lá? Eu tenho algo muito firme no meu coração, de que a pessoa mais importante da igreja é aquela que ainda não está na igreja. É assim que nós devemos viver como cristãos, como homens e mulheres de Deus, esse pensamento que nós precisamos ter para que nós não venhamos a ser orgulhosos, para que não venhamos achar que nós somos melhores uns do que os outros, que temos dons, uns têm melhores dons, outros têm não existe isso. Deus deu o dom a cada um para que possa frutificar da sua forma, da sua maneira, como Ele quer. E é tremendo, irmãos, ver o que o Senhor está fazendo neste lugar. É maravilhoso participar, é maravilhoso perceber aquilo que nós temos recebido do Senhor, o sobrenatural de Deus derramado sobre a vida dessa igreja, revelações espirituais, algo que vem do céu, não é algo que vem do homem, e nós temos manifestado, nós temos visto o sobrenatural de Deus, nós temos caminhado sobre a dinâmica do Espírito. Quem acha que as pessoas deveriam vir para a igreja por medo de ir para o inferno? Alguém acha isso aqui? Algum tempo atrás, o nosso estilo de evangelismo era esse. Ou você aceita Jesus, ou você vai para o inferno. Irmãos, nós não vamos ganhar ninguém assim. Ninguém. Nós jamais podemos partir da premissa de que compartilhar o Evangelho é trazer um temor às pessoas, que elas devem estar à igreja, vir à igreja, fazer parte do reino de Deus, fazer parte do corpo de Cristo, pelo simples fato de que se elas não vierem, elas estão queimando no fogo do inferno. Isso não traz ninguém para que Jesus. Ao contrário, afasta. Faça com que as pessoas, não queiram olhar para você, não vão ver nada de Jesus em você, se você compartilhar essa dinâmica evangelística. Quem acha que as pessoas deveriam vir para a igreja, sair das suas casas, buscar conhecer esse Jesus que nós estamos falando, que nós estamos compartilhando, porque nós somos aqui um povo bonitinho e cheirosinho? Quem acha? Alguém? Então nós vamos... Eu preciso da ajuda de vocês, tá? Não se avestem, não se preocupem. Vocês vão sair daqui livres e vai dar tudo certo, tá? Mas eu preciso de 3 grupos aqui na frente, de pelo menos 3 pessoas, tá? 3 grupos aqui. Vem um, vem outro e vem outro. 3 grupos. Olha lá. 3 pessoas em cada grupo. Rapidinho, irmãos, rapidinho. Vem, quem quer vir, venha. Nós vamos fazer uma eleição aqui agora. Isso, pelo menos 3 grupos eu preciso. Aqui, Eliane vem aqui para o meio. Eliane, mais 2 com Eliane, pode ser homem. Mais para cá, Eliane. Mais no meio aqui. Isso, rapidinho, rapidinho. Quem mais quer vir? Precisamos de mais 5 pessoas aqui na frente. Falta 3 pessoas. 3 pessoas. Isso. Vem Pedro, vem Vanessa. A pastora Carol já veio, o Pedro vai vir. Vem vocês um pouquinho mais para cá, não vou misturar com aquele povo ali, a gente não sabe se dá para confiar muito neles não. Tá? Fica mais no meio aqui, ó. Fica mais no meio. Vocês 3 mais no meio, tá? Então, irmãos, nós temos aqui, ó, 3 grupos, tá? E vocês agora que estão aí, vocês vão escolher aqui, ó. 3 deles vão atravessar o deserto, tá? 3 deles vão suportar a fornalha ardente de Daniel, tá? E 3 deles aqui, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, tá? Então vão mexer com serpente, é complicado o negócio, tá? Então, eu vou perguntar para vocês aqui, qual grupo vocês gostariam aqui, primeiramente, de enviar para o deserto, tá? Veja bem, um vai para o deserto,
o outro vai beber coisas mortíferas e o outro vai para a fornalha ardente. Quem que você acha, né? Qual das três situações você acha que esses irmãos que estão aqui na frente, né, estão aptos hoje, com a sua fé, com a sua, né, com o conhecimento que você tem dessas pessoas, a contribuir com a fé cristã para que eles possam, né, vivenciar essa experiência, tá? Então, quem acha que esse grupo aqui deve ir para o deserto? Levanta a mão. Quem acha que esse grupo... Quem acha que esse grupo aqui deve ser a da fornalha? Não? Beber coisa mortífera. Beber coisa mortífera. Isso. Estão capacitados? Eu acho que vocês estão na mortífera. Vamos lá. Então esse grupo aqui ou vai ficar com o deserto ou vai ficar com a fornalha. Vamos lá. Quem acha que esse grupo aqui é o grupo que deve ir para a fornalha? Fornalha para você, gente. Já venceu. Já venceu. Sobrou. O que sobrou para vocês aqui? Não, a mortífera é deles. Então, esse aqui é o povo abençoado que vai para o deserto, né? Irmãos, nós estamos aqui como igreja, como corpo de Cristo, para fazer esse tipo de separação? Não é o nosso objetivo. Nós sabemos que vamos enfrentar os desertos, nós sabemos que vamos enfrentar as coisas mortíferas que vêm sobre as nossas vidas, né? Estamos falando de coisas espirituais. Nós sabemos que essas coisas vão acontecer no reino espiritual. Mas nós não estamos aqui fazendo parte de um grupo, fazendo parte de ministérios, fazendo parte de uma igreja, exercendo aqui nossa dinâmica através dos pequenos grupos nas células, para que esse tipo de situação aconteça. Obrigado, irmãos. Podem se assentar. Muitas vezes, irmãos, nós estamos agindo assim. Muitas vezes, como igreja, nós estamos permitindo que as pessoas, ao invés de virem conhecer a Jesus, nós estamos apresentando algo muito difícil para elas. Você vai atravessar um deserto. Olha, a Bíblia diz que você vai beber coisas mortíferas. A Bíblia diz que você, como Daniel, né, se houver algum opositor, você vai ter que enfrentar uma fornalha. É para isso que nós precisamos de Jesus nas nossas vidas? Será que esse tipo de mensagem que nós estamos comunicando? Porque se as pessoas não estão vindo à igreja para que nós possamos conduzi-las ao deserto, se as pessoas não estão vindo à igreja para que nós possamos, né, mostrar para ela que a palavra de Deus ela é suficientemente para curar as nossas enfermidades, para sarar os nossos corpos, se nós não cremos que o Senhor pode nos livrar da fornalha, nos livrar do inimigo, nós estamos vivendo uma fé rasa, uma fé superficial, uma fé que não move montanhas. Isso não é crítica, irmãos, mas é uma constatação que eu faço. Muitas pessoas hoje, infelizmente, elas estão indo para a igreja porque isso é um sinal de status. Muitas vezes pessoas estão buscando frequentar esse meio, vamos colocar assim, gospel, né? Worship, eu não sei qual que é o nome que você quer usar, mas elas não estão indo para a igreja porque elas estão tendo uma experiência com Jesus. Elas não estão fazendo parte do corpo de Cristo, né, porque em algum momento da vida delas elas tiveram uma experiência de transformação. Não, mas para que aquilo sirva para elas de um trampolim. Muitas igrejas hoje são lugares de status. Pessoas não estão morrendo para si mesmas. Pessoas que não conhecem o evangelho que foi pregado pelo Estevão. Porque a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, que Estevão viu os céus abertos enquanto estava sendo apedrejado. E muitas vezes nós estamos buscando a teologia dos status, estamos nos afastando da teologia do martírio. Houve um determinado momento, irmãos e irmãs, que o apóstolo Paulo ele precisou começar a responder. As pessoas estavam começando a se questionar por que ele ainda estava vivo, por que o apóstolo Paulo ainda não havia morrido, ainda não havia sido martirizado, e ele tem que começar a defender a sua fé, defender o fato dele estar vivo para poder pregar o evangelho.
O que é que nós estamos buscando na igreja, irmãos e irmãs? É status? Visibilidade? E se a vida parece funcionar, se as contas estão pagas, se a família está estruturada, os objetivos pessoais estão sendo alcançados, qual seria a necessidade de uma comunidade de fé? E eu quero dizer para você que essa é exatamente a ilusão deste século, desse tempo, dessa era que nós estamos vivendo na pós-modernidade. Porque esse tempo, irmãos e irmãs, reduziu o ser humano, reduziu, ao indivíduo. As pessoas estão cada vez mais isoladas, cada vez mais fragmentadas, cada vez mais individualizadas. O sucesso passou a ser medido pela capacidade de autonomia das pessoas. Não, eu não preciso de ninguém. Eu sou autossuficiente. E pela independência e pela capacidade de não precisar de ninguém, a nossa sociedade hoje, ela celebra quem consegue viver sozinho. Quem não precisa estar em uma comunidade, quem não precisa fazer parte de um corpo. Então, decidir sozinho e construir a sua própria verdade. Qual é a sua verdade, meu irmão, minha irmã? Qual é a sua verdade? O que é que queima no seu coração? É a verdade do Evangelho? É a verdade da palavra de Deus? Ou é a verdade deste mundo? Ou é a verdade deste tempo, desse século? As pessoas estão vivendo assim. Bem mais saudáveis, muitas pessoas lá no mundo bem mais saudáveis do que você. E estão indo para o inferno saudáveis. Fininho. Cuidando, as contas todas pagas. O Evangelho, irmãos, ele nos apresenta uma realidade completamente diferente. O problema do ser humano nunca foi moral. O problema, a essência do ser humano nunca foi de fato financeiro. Nunca foi emocional. Nós precisamos, como igreja, entender que o problema do mundo sempre foi espiritual. Se nós não aplicamos essa dinâmica, irmãos e irmãs, nós vamos estar entendendo que está tudo certo. Porque as pessoas não estão vivendo na imoralidade. As pessoas hoje, elas não estão, existe muito problema emocional, mas as pessoas, elas estão saudáveis, elas contratam um psicólogo, contratam lá um terapeuta, e elas pagam por aquele serviço, e elas se curam. Se nós, como igreja, não entendemos que o problema deste mundo é espiritual, nós vamos ficar patinando sempre no mesmo lugar, irmãos e irmãs. É o pecado que rompe a nossa comunhão com Deus. É o pecado que traz a consequência e traz realmente a destruição daquilo que nós chamamos de comunidade, de comunhão com o corpo de Cristo. É aquilo que faz também com que nós possamos nos afastar uns dos outros. Nos afastamos de Jesus, nos afastamos de Deus, não ouvimos o Espírito Santo por causa do pecado e nós afastamos das pessoas. Irmãos e irmãs, Cristo não veio apenas salvar indivíduos. Jesus Cristo não veio salvar indivíduos, Ele veio formar um povo. Eu e você, nós fazemos parte do povo de Deus. Eu e você, nós fazemos parte do corpo de Cristo, filhos de Deus, irmãos e irmãs que fazem parte de um mesmo corpo, que estão unidos, que têm coisas em comum. A igreja, irmãos e irmãs, não é um serviço religioso para ocupar o nosso domingo. É a nova humanidade criada através de Cristo. Porque se nós olharmos para a humanidade do mundo, nós vamos nos apegar às coisas passageiras. Nós vamos nos apegar às coisas que hoje são, mas amanhã já não são mais. Hoje é o que fazem sentido e amanhã não faz. Mas as palavras do Senhor são palavras de vida eterna. É exatamente nesse contexto que nós encontramos um dos maiores projetos pastorais do apóstolo Paulo, que foi a coleta para os irmãos pobres de Jerusalém. E à primeira vista, isso aqui aparece apenas como se fosse uma campanha financeira. À primeira vista, parece que essa narrativa que nós temos aqui
faz com que nós possamos entender que é apenas uma necessidade que estava sendo suprida. Nós vamos perceber que é algo muito mais além disso. Eu quero que você abra a tua Bíblia no texto de Atos, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos de 42 a 47 para nós possamos entrar no contexto dessa ação, né, dessa dinâmica em que o apóstolo Paulo está reunindo recursos para enviar aos irmãos de Jerusalém. Atos 2, versos 42. Então o texto começa dizendo assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. E perseverando todos, unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, queridos, quando a igreja, os apóstolos se reuniram ali em Jerusalém, a palavra aqui no texto de Atos diz que eles então formaram uma comunidade. E nessa comunidade não havia aqui divisões, não havia o meu dinheiro, o meu tempo, o seu tempo, não havia eu. Eles estavam buscando aqui viver o nós, buscando viver o reino, buscando viver a comunhão de uma forma plena, de uma forma completa. E nós percebemos no texto, queridos, que no começo tudo estava dando certo. A igreja estava crescendo, a igreja estava sendo perseguida, mas a igreja estava crescendo. As igrejas estavam sendo formadas, né? Mas a coisa, ela dá certo até dar errado, né, irmãos? Até o momento que o caldo ele dá uma desandadinha aqui, né? E o que começou a acontecer, irmãos, depois de um tempo? O que começou a acontecer depois que eles se reuniram e venderam suas propriedades e tinham tudo ali em comum? A gente não sabe se por conta de uma crise social, a gente não sabe se por conta das perseguições, a gente não sabe o motivo em si. Mas o fato que acontece aqui é que nós entendemos que o dinheiro começou a acabar. A situação financeira começou a ficar complicada, começou a ficar apertada. A igreja de Jerusalém, a comunidade dos apóstolos estavam passando por necessidades. Esse é o fato. E além dessa situação, além dessa circunstância, tem uma outra treta que eu quero compartilhar com você aqui, que está lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículos de 9 e 10, eu chamo isso aqui de a treta do bisturi, você já vai entender por quê. Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 9. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, isto é, Pedro, também João, considerado colunas, estenderam a mão direita a mim, a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram que nós dirigíssemos gentios e eles os circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que fui diligente em fazer. Então aqui nós temos uma situação em que está aqui o apóstolo Pedro, Cefas, o apóstolo Paulo, e Pedro faz um pedido para Paulo: se lembre dos pobres de Jerusalém. É o que eu te peço. Porque o negócio entre nós aqui, o caldo já entornou, né? Tinha um grupo, né, como essas divisões que nós fazemos aqui, a Bíblia diz que uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Cristo. E nessa situação aqui, irmãos, os que se diziam de Cristo eram os piores. Veja bem. Porque esses que eram de Cristo aqui, eles estavam dizendo assim, para você ser um cristão, para que você possa se converter, para que você possa entrar no reino de Deus, fazer parte dessa igreja que Jesus, como um judeu, né, instituiu, você precisa se circuncisar. Para passar o bisturi. Não dá para ser incircunciso. Irmãos, e eu fico pensando, se hoje já é difícil trazer as pessoas para Jesus do jeito normal, você imagina se nós tivéssemos que botar um bisturi no meio? Ia ser difícil, né, pastor Bruno? Né? Mas a treta aqui era essa, irmãos. Tanto é que o texto diz que o apóstolo Paulo,
ele resistiu a Pedro, resistiu a Cefas face a face. Ele chegou para Pedro e falou assim: Pedro, vamos parar de hipocrisia, meu irmão? Vamos deixar de brincadeira? Porque essa história de que agora nós temos que nos circuncidar, de que os gentios agora precisam se tornar judeus para que possam participar da graça do nosso Senhor Jesus, meu irmão, vocês estão de brincadeira. O negócio não é por aí. Pedro, irmãos, estava sendo conduzido, estava sendo levado por aqueles que se diziam de Cristo a comprar essa ideia. Vamos deixar os gentios para Paulo e nós caminhamos aqui com os judeus. E de fato foi isso que aconteceu. Mas depois, Pedro, realmente percebendo a grande besteira que estava fazendo, aquele pensamento equivocado, aquele pensamento errado que estava, que havia sido apresentado para ele, deixou de lado, assim como o Barnabé. O apóstolo Paulo foi firme, resistiu Pedro face a face. E a continuidade dessa história está lá em 1 Coríntios capítulo 16. Pode colocar para nós lá. 1 Coríntios capítulo 16. Eu vou ler rapidamente aqui, irmãos, porque é o texto mais compridinho. Nós vamos fazer uma leitura mais dinâmica, mas nós precisamos ler todo o texto. 1 Coríntios 16, verso 1. Quanto à coleta para os santos, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia em dinheiro, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os enviarei a Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Agora, 2 Coríntios, a história continua em 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 1. Coloca para nós lá. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram muito quanto podiam e até além do que poderiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram incessantemente, está ali? Versículo de número 3. Porque eles testemunham na medida das suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários. Eles nos suplicaram, deixa eu ler aqui que está melhor. Pedindo-nos com muito rogo a graça de participarem da assistência aos santos. Pode continuar. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Pode ir. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo da forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio, e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade.
suprindo as vossas abundâncias no presente, a falta daqueles que de modo a abundância daqueles que venham a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Mas a graça de Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós. Porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por vós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós. Porque o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos nisto o irmão cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado, agora porém se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e a glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da vossa exultação e vosso respeito na presença destes homens. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é necessário escrever-vos. Porque bem reconheço a vossa presteza, no qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que vosso louvor e vosso respeito neste particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados. Para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquem nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar-vos aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão da generosidade e não de avareza. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão e alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz com que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muita graças a Deus. Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade com que contribuís eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Eu mesmo, Paulo... Não, só até aqui. Então, queridos, nós vemos nesse texto, é um texto um pouquinho comprido, nós lemos 2 capítulos, mas ele é todo o relato dessa circunstância em que o apóstolo Paulo, ele reúne ali algumas igrejas, alguns irmãos, para que possam ofertar a igreja de Jerusalém que estava passando por necessidade. E o texto é bem claro, queridos, ele diz que eles passaram algum tempo, alguns anos, se eu não me engano aqui, foram cerca de 2 anos preparando essa oferta, mês a mês, ali os irmãos contribuindo, não com tristeza, não por necessidade, contribuindo com alegria, cada um na sua condição. Não foi algo imposto,
né? Foi algo que a igreja mesmo se dispôs a fazer, se manifestou a fazer para abençoar os irmãos da igreja em Jerusalém que estavam passando por essa circunstância. Então, o apóstolo Paulo ele reconhece o amor dessas igrejas. Ele reconhece que, por estar se envolvendo com uma questão delicada, que é a questão financeira, ele levanta também alguns irmãos para que pudessem participar, né, da administração daqueles recursos que estavam sendo levantados, para que houvesse ali uma transparência, para que houvesse um zelo, para que ninguém pudesse, né, falar nada a respeito daqueles recursos que estavam sendo levantados. Levantaram na igreja pessoas de respeito, pessoas que realmente, né, a igreja sabia que realmente lidaria com aqueles recursos de forma apropriada. Então eles tiveram todo um cuidado aqui, irmãos, né, para arrecadar, para poder enviar esses recursos, para poder demonstrar a sua generosidade, para poder demonstrar o seu reconhecimento de que não eram apenas indivíduos, né, mas que faziam parte de um corpo, faziam parte de um reino, faziam parte da igreja dos santos. E esse texto, querido, nos leva a refletir hoje sobre o nosso tempo, sobre a nossa realidade, sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida. Que nós vemos aqui, irmãos, derrubada de muros. Nós vemos através do levantamento dessas ofertas aqui, situações que já haviam se manifestado por séculos. A rixa entre judeus e gentios. Agora os gentios estavam levantando um recurso para os judeus. Olha que bênção, né? Estavam construindo pontes. Estavam dizendo: a gente não está cego para aquilo que está acontecendo com vocês aí, não. Nós não estamos dormindo aqui, não estamos brincando de ser igreja aqui, não. Nós amamos vocês e queremos que o favor de Deus se manifeste também na vida de vocês através de nós. Culturas diferentes, séculos de hostilidade. E agora esses irmãos estão aqui compartilhando recursos. Diga comigo, a igreja precisa compartilhar recursos. E o apóstolo Paulo deixa claro, ele diz assim, isto não é um mandamento. Eu não estou colocando isso como uma lei para vocês. Não é assim que funciona. Não é por obrigação, não é por necessidade, não é porque eu estou pedindo, porque eu não pedi. O texto deixa claro que o apóstolo Paulo reconhece a manifestação da igreja em fazer este levantamento de recursos. Não partiu do apóstolo Paulo, partiu da igreja. Amém? E aqui, irmãos, nós precisamos como igreja reconhecer que o dinheiro, ele é apenas um instrumento. Quem faz a obra é o Senhor. Deus usa as nossas vidas, Deus usa os nossos recursos, Deus usa a nossa comunhão, a nossa comunidade para manifestar o reino. E talvez hoje o maior desafio da igreja contemporânea não seja a falta de recursos. Talvez o maior desafio hoje da igreja seja a perda dessa consciência de pertencimento. De saber que nós não pertencemos a este mundo, não pertencemos a este século, não pertencemos a esse tempo em que nossa única preocupação é cuidar dos nossos filhos, pagar as nossas contas, viver saudavelmente, sermos aqui cidadãos equilibrados, que não se envolvem em brigas, que não se envolvem em confusões. Não é. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o reino de Deus. Tem a ver com ser povo de Deus. Tem a ver com fazer parte de aquilo que não está somente dentro de mim. Porque é comum hoje nós ouvimos pessoas dizendo assim, não, eu não preciso ir para a igreja. Deus está em todos os lugares. Eu não preciso ir lá para a igreja, dar dinheiro para o pastor, trocar de carro. Eu não preciso ir para a igreja. Minha vida está tudo certo, está tudo bem. Eu pago as minhas contas, eu cuido bem dos meus filhos. Então, irmãos, nós vivemos num tempo em que nós estamos digitalmente conectados, mas as pessoas estão profundamente isoladas. Estou falando da sociedade, de forma geral. Fazemos parte de uma igreja em que nós consumimos conteúdos religiosos, mas não assumimos compromissos. Assistimos aos cultos, mas não participamos da comunhão. Conhecemos pregadores,
mas não conhecemos os irmãos. É muito fácil ser crente hoje, irmãos e irmãs. É muito fácil. Você abre o YouTube aqui, ó. Você vê infinidade de pregações muito boas, maravilhosas. Algumas delas a pastora Maquele tem lá. Você pode entrar e ouvir. E nós somos influenciados por cristãos, né? Mas ignoramos muitas vezes, né, as pessoas, as necessidades das pessoas que estão sentadas ao nosso lado da igreja. E exatamente aqui nesse cenário, irmãos e irmãs, que Paulo, né, ele organiza nesse episódio histórico aqui, né, ele dá uma resposta contra o individualismo. Nós, como igreja de Cristo, não fomos chamados para serem individualistas, fomos chamados para fazer parte de um povo, de um corpo. O Paulo nos ensina aqui, queridos, que ninguém é salvo para viver sozinho. Fé, não existe fé isolada, não existe a sua fé, não existe o seu Deus, não existe o seu Jesus, não existe a sua igreja, é nós. É corpo, é eu e você. Ser igreja sozinho é ilusão, não existe. É que o mundo tenta vender essa história para você, o mundo tenta vender essa verdade para você. Mas nós fomos formados para fazer parte de um corpo, o corpo de Cristo. E o compromisso aqui, irmãos, ele nasce da comunhão do Evangelho. Somente quando nós reconhecemos, querido, né, que nós precisamos nos lembrar, né, daquilo que realmente é importante, porque no momento da confusão, no momento da treta ali no livro de Gálatas, o Pedro deixa uma coisa importante para que o apóstolo Paulo pudesse lembrar. Olha, independente dessas situações aqui que nós estamos enfrentando, independente dessas discussões que nós temos, eu quero levantar uma coisa importante para você, Paulo. Lembre-se dos pobres em Jerusalém. O resto depois a gente vai resolver, as coisas vão se acalmar, né? Deve ter jogado uma pazinha de cal ali, mas nesse momento, faça isso por nós. Lembre-se dos pobres em Jerusalém. E quando Paulo, né, encontra então em Jerusalém, ele não recebe apenas uma confirmação doutrinária, ele recebe aqui uma responsabilidade. Não é um pedido político, não é um pedido assistencialista, né? É algo eclesiológico, é algo da igreja, é algo do corpo. Os pobres aqui eram os irmãos, eram os queridos, eram os cheirosinhos, né? Os abençoados que eles se reuniam ali para glorificar Jesus, para glorificar Deus. A igreja em Jerusalém havia sustentado o nascimento da missão entre os gentios. A igreja, a comunidade dos apóstolos, havia, né, quando repartiram ali todos os bens, quando tinham tudo em comum, eles haviam levantado recursos para enviar, né, missionários para que o evangelho pudesse ser pregado também aos gentios. Enviaram a Paulo. Depois se chegou ali Barnabé. Então a igreja que havia sustentado a missão entre os gentios, agora havia necessidade de ser ajudada por esses irmãos, pelos gentios. E o evangelho, irmãos, ele cria reciprocidade. Eu dou, mas eu recebo. Eu entrego, mas eu também tenho oportunidade de receber. Eu não dou com a minha mão para ela ficar vazia. Eu sei que em algum momento vai ser retribuído. Vou receber. E essa generosidade, eu quero que você perceba que o texto aqui, irmãos, ele não está falando de dízimos. Amém? Você percebeu isso? Não está falando de dízimo. O texto está falando de generosidade, doação, contribuição, generosa, organizada. Não diz respeito às emoções. Não diz respeito aqui a algo passageiro. Essas contribuições aqui, elas se deram com regularidade, elas se deram com planejamento, né? Olha, eu estou mandando os irmãos aí, estou mandando os irmãos antecipando, né, a minha chegada aí, para que vocês não sejam pegos de surpresa. O apóstolo Paulo estava com medo de que aquela conversa que ele teve no começo lá de levantamento desses recursos, que esses irmãos tivessem esquecido, né, do levantamento dos recursos, e ele chega lá, os irmãos estariam em falta. Então, eu estou levando aí para que vocês se organizem, para que, né, está tudo certo com aquilo que nós combinamos lá atrás, está tudo em ordem, está tudo bem. Né? O apóstolo Paulo não soltou a bomba, irmãos, e deixou o caldo entornar. Né? Ele estava acompanhando.
Ele estava reconhecendo que havia nessas doações proporcionalidade. Olha, você que recebe um pouco a mais, dá um pouco a mais. Você que tem a menos, não se preocupa, dá o menos que você tem, mas contribua. Contribua, não por força, não porque nós estamos inquirindo que seja assim, dizendo que seja assim. Isso aqui que nós estamos fazendo é algo que transparente, a gente tem como verificar o que está sendo feito. Então, queridos, não tem bagunça na generosidade. Amém? Generosidade é uma coisa organizada. Nós não devemos fazer as coisas no reino de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, de forma displicente. Não, é com disciplina, é com organização, é com método. E o texto deixa claro isso, essa organização. Eles estavam se unindo para que a generosidade fosse manifesta, para que o amor fosse manifesto através da generosidade. Terceiro ponto que eu quero compartilhar com você, eu vou repetir aqui o primeiro e o segundo, é que o nosso compromisso nasce da comunhão do Evangelho. Segundo, a generosidade precisa de organização. Terceiro, a graça transforma dinheiro em comunhão. Aqui Paulo revela o verdadeiro significado da coleta. O objetivo aqui não é simplesmente o recurso financeiro. O objetivo aqui não é simplesmente nós estarmos nos organizando com questões de finanças, com questões aqui apenas deste mundo, dessa realidade física. O objetivo do levantamento desses recursos aqui é revelar a Cristo. Porque, irmãos, as igrejas da Macedônia, as igrejas da Acaia, eles manifestaram a sua generosidade, né? E a Bíblia diz que elas se tornaram expressão da graça de Deus, porque no capítulo 8 o texto diz assim, olha, Cristo se fez pobre, mesmo tendo tudo, mesmo sendo Deus, se despiu da sua glória, desceu ao nível dos homens, viveu a vida dos homens, comeu a comida dos homens, passou as suas tribulações, teve os perrengues com os seus discípulos, mas era um homem humilde, porque glorificava a Deus através do seu testemunho. Glorificava a Deus através da sua vida. Jesus sabia, né, que realmente ele estava ali para fazer a diferença. Algo que os discípulos eles foram compreendendo conforme a sua vivência com Jesus, e alguns não aprenderam. Alguns, mesmo caminhando com Jesus, não tiveram o coração aberto para receber tudo aquilo que ele preparou. Como é que está o teu coração hoje, meu irmão, minha irmã? Porque eu apenas nessa palavra aqui, que a igualdade, ela substitui o egoísmo. E o capítulo 9 ainda ele destaca, Deus ama quem dá com alegria. A oferta que produz ações de graça. Ofertas que produz louvor a Deus. Você crê que você pode glorificar a Deus através dos seus recursos? Você crê que você pode, se não precisa ser um peso na sua vida cristã? Você crê, meu amado irmão e minha amada irmã, que Deus levanta você para abençoar a vida de outras pessoas? Para que com seus recursos, a saúde que Ele te dá, a capacitação que Ele te dá, o entendimento espiritual que Ele te dá da palavra de Deus, faça com que os seus recursos, o seu dinheiro, os seus bens, sejam um instrumento no corpo de Cristo. Não é algo seu, não é algo para você, é para o corpo, é para o reino. A sua generosidade glorifica a Deus. O dinheiro aqui, irmãos e irmãs, nunca foi o centro. O centro aqui sempre foi a comunhão. O objetivo do levantamento desses recursos aqui era unir os gentios judeus.
Era trazer pontes que realmente pudessem dizer, olha, nós somos um só corpo, nós somos uma só igreja, nós somos todos juntos, filhos e filhas de Deus. E vamos trabalhar juntos para que o reino de Deus avance, vamos trabalhar juntos para que as pessoas vejam que em nós não há divisões. A unidade, ela torna-se testemunho diante do mundo. Sabe, queridos, as pessoas vão querer sair das suas casas. As pessoas, elas vão deixar os seus afazeres, elas vão realmente deixar coisas que elas consideram importantes para olhar para você. E a mensagem que você tem para compartilhar, em algum momento, sair da sua casa e estar acompanhando você através de um convite e vindo para a igreja, quando ela perceber no teu coração, nos teus olhos, que ela está vindo aqui porque ela está se sentindo amada por você. Esse é a única forma de nós alcançarmos as pessoas para Jesus de uma forma legítima. É a única forma que nós temos de conduzir, né, a nossa evangelização, a dinâmica da fé, de realmente alcançar pessoas para Jesus, é quando nós amarmos verdadeiramente as pessoas. É quando você puder sentar nesse banco, é quando você puder entrar por essas portas e reconhecer que aqui existem pessoas que realmente se importam com você. Não com aquilo que você tem, não com aquilo que você é, não com os carrapichos que você trouxe. E o Senhor, querido, Ele nos traz aqui para que nós possamos ser curados, para que nós possamos ser libertos. Precisamos de cura, precisamos de libertação, precisamos aqui dobrar os nossos joelhos, chorar na presença do Senhor, reconhecer que nós não somos perfeitos, reconhecer sim que nós somos falhos, que nós somos pobres, cegos e nus, que nós temos muito ainda a avançar, a crescer e a aprender com o Senhor, para que nós possamos abençoar os nossos casamentos, para que no relacionamento com os nossos pais sejam sarados, para que nós possamos aprender a educar os nossos filhos de forma correta. Tem muita coisa para ser feita aqui nesse lugar, muita capacitação para nós recebermos do Senhor aqui dentro dessas quatro paredes. Deus tem muito a fazer em nós, Deus tem muito realmente a falar com você, a ministrar o teu coração, e Ele quer fazer, Ele vai fazer, porque você é filho. Você não entrou aqui por essas portas para sair da mesma forma com que você chegou, não. Esqueça isso, aqui não é lugar para isso. Você pode ir para um jogo de futebol, você pode ir para um teatro, você pode fazer qualquer outra coisa. Aqui, queridos, não é momento de lazer. Aqui é momento de chorar uns com os outros, arregaçar as nossas mangas, dobrar os nossos joelhos, impor as mãos uns com os outros, sofrer, sorrir, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Aqui é lugar disso. Aqui é lugar, querido, de nós abrirmos o nosso coração e se tiver que chorar, se tiver que se esgoelar, a gente chora. Não tem problema. A igreja é o melhor lugar para a gente chorar, é a igreja. E é o lugar onde quando a pessoa está chorando é porque está tudo bem. Para a gente caminhar aqui para o encerramento, vamos lá em Romanos, capítulo 15, versículos 25 a 31. Romanos 15, verso 25 a 31. Está ali ó, a resposta. Por que a Espanha ganhou o Mundial, ganhou a Copa? Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de primeiro em parte me satisfazer da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém, para ministrar aos santos. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que conclui isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por vosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus.
Então aqui, queridos, nós temos o fechamento de todo esse momento em que a igreja se organiza para que as ofertas sejam levadas a Jerusalém. Aqui é a finaleira, né, em que eles estão aqui concluindo tudo aquilo que eles fizeram, toda a organização, toda a generosidade, né, todo o empenho que eles tiveram em organizar essas ofertas. As ofertas estavam aqui sendo levadas aos irmãos para abençoar a igreja em Jerusalém. E é interessante nós entendemos, queridos, que a Macedônia aqui abrange a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, a igreja de Bereia, né? Eram igrejas, queridos, que nasceram em meio às perseguições. Nós não estamos falando da igreja que tinham grandes condições financeiras, não. Eram os mais necessitados, eram os mais perseguidos, eram os que estavam sofrendo prisões, açoites, né? Oposições desde o início do seu nascimento. Tessalônica enfrentou aqui a hostilidade das autoridades, dos grupos religiosos. Apesar disso, continuou firme. E exatamente sobre elas que Paulo escreve: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e profunda pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Participaram também ali as igrejas da Acaia. Havia uma igreja entre elas chamada Igreja de Corinto. Era uma igreja financeiramente bem melhor. Era uma igreja que realmente eles tinham um pouco mais de condições. Eles tinham condições de ofertar até um pouco a mais. Humanamente, nós esperávamos mais da igreja de Corinto do que as outras igrejas. E a palavra de Deus diz que superabundou a generosidade deles. Queridos, a oferta vem de quem se esperava menos. O recurso veio a mais de quem se esperava menos. Né? Eles não estavam esperando nada daquelas igrejas, e eles fizeram muito, entregaram muito. Sabe, meu irmão, minha irmã, talvez as pessoas lá fora olhem para você e elas não estão esperando muito de você. Talvez elas não tenham expectativas sobre a sua vida. Mas eu creio, pelo Deus que eu sirvo, por aquilo que o Senhor está fazendo neste lugar, que o que as pessoas verão na sua vida vai surpreender demais, vai surpreender muito. Eu creio que quando as pessoas olharem para você, olharem para a sua generosidade, olharem para a sua fé, olharem para o seu testemunho, elas vão reconhecer quem habita verdadeiramente em você. Não são os padrões deste mundo, não são os valores aqui da terra, não são essas coisas passageiras, mas elas verão em você valores e princípios que dizem respeito aos céus, que dizem respeito ao reino de Deus. Paulo elogia os macedônios. Olha, a generosidade de vocês foi tremenda, foi maravilhosa. Lança um desafio aos coríntios, uma igreja que já tinha um pouco mais de recursos. Ele lembra aos coríntios que eles haviam iniciado o compromisso, né, da coleta antes dos outros. Então, o apóstolo Paulo, daqueles que se esperava mais, ele ainda teve que fazer uma ressalvinha aqui. Olha, lembrem-se que vocês se comprometeram também. Está tudo certo. Mas aqui a generosidade ela precisava, né, ser transformada. A generosidade aqui, ela precisava deixar de ser uma boa intenção, né? E você sabe que de boa intenção, né, aonde está cheio. A generosidade precisava deixar de ser aqui uma boa intenção, e a generosidade precisava se transformar em uma ação concreta. Diga comigo, a generosidade precisa se manifestar em ações concretas. A generosidade, irmãos, ela precisa ser palpável. A generosidade, ela precisa ser medida. A generosidade precisa estar pronta. A generosidade, ela precisa ser coletada, mas ela precisa ser palpável. A coleta está pronta. Paulo está pronto para levar oferta para Jerusalém. Então ele afirma algo extraordinário. Os gentios que participaram das bênçãos espirituais dos judeus, agora estão sendo bênção espiritual na vida dos judeus. E o que eu quero que você entenda isso, irmão e irmã? Qual que é o nosso desafio?
É muito importante que você venha, que você participe, que você seja corpo, que você seja curado, tenha cura interior, que você seja liberto, que você aprenda, a adorar com esse ministério de louvor maravilhoso que nós temos aqui na igreja, que você abra os seus ouvidos espirituais para receber a palavra que tem sido ministrada na vida dessa igreja, mas é necessário que você vá além. É necessário que nós possamos vencer aqui a nossa condição humana, a nossa condição, que muitas vezes nos traz ao comodismo, de nos enclausurarmos, de nós nos fecharmos aqui dentro dessas quatro paredes. É muito bom que você venha, é muito bom que você participe, é muito bom que você esteja se envolvendo com os eventos, mas, irmãos, nós temos um desafio. O desafio é a igreja que sai das quatro paredes. Porque ser igreja hoje, amado irmão e irmã, continua sendo indispensável. Você não é dispensável. Você não é um recurso aqui, irmãos, que nós achamos em qualquer lugar. Você é pedra preciosa. E pedra preciosa a gente só acha cavando. A gente tem que cuidar daquilo que é precioso. Então aqui é lugar de você ser cuidado. Porque ou nós estamos aqui e fazemos parte dessa igreja como ovelhas que somos, ou como nos diz Charles Spurgeon, nós estamos aqui entretendo bodes. Eu quero olhar para ovelhas. O desafio do ministério pastoral é cuidar de ovelhas. Para entreter bode, irmãos, tem muita coisa para ir pela frente. Você pode deixar isso em muito lugar. Mas aqui não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é cuidar de ovelha. Então, ser igreja, ser corpo de Cristo, fazer parte do reino de Deus, não pode existir uma fé particular. Não pode existir uma fé individualista. Não posso dizer, eu não preciso da igreja, não preciso estar nos cultos, não preciso participar dos ministérios. Individualismo é coisa do mundo. Aqui nós somos igreja, nós somos corpo, nós somos discípulos. Isolamento aqui, queridos, não é uma palavra que existe para nós. Deus se apresenta a um povo, Deus se apresenta a uma família. Você tem uma identidade, você é templo, você é rebanho. Você não é dispensável, a igreja não é dispensável. As nossas reuniões, a nossa comunhão, elas não são dispensáveis. A coleta aqui demonstra que existia maturidade na igreja. Diga comigo, a igreja, ela precisa de maturidade. Eu e você, nós precisamos ser cristãos maduros. Deixa o milindre de lado, deixa o dodóizismo de lado. Vai ter problema aqui, vai ter treta. Você não tem dúvida nenhuma que vai ter. Os caras mexendo com treta de bisturi lá atrás, gente, nós... Então, igreja é lugar da gente tratar um com o outro. Isso é normal. Faz parte do processo. O ferro que se afia com o ferro. Mas não existe maturidade bíblica desconectado da comunidade. De realmente saber a quem eu pertenço. Então, nosso desafio é tornar a nossa fé palpável. O desafio é pegar essa crença que nós temos, essa fé que nós temos, e sabemos que há algo espiritual, algo sobrenatural, algo que nós não podemos enxergar simplesmente com os olhos físicos que nós temos, e tornar isso algo palpável, tornar a nossa generosidade conhecida. Não se trata aqui de nós sermos amostradinhos, não vamos levantar recurso nenhum aqui para nos aparecer, não é isso. A generosidade se manifesta para que a comunidade se manifeste no amor de Cristo. É a manifestação do amor de Cristo através da generosidade. Quem vai brilhar aqui não sou eu e você, quem vai brilhar aqui é o amor de Cristo, amém? O pastor leu um texto no começo dizendo da importância de nós mantermos a nossa candeia acesa, de nós coletarmos muito bem o nosso óleo, as nossas lamparinas, de nós não nos encontrarmos como as virgens, despreparadas. Onde é que a nossa luz vai brilhar, irmãos e irmãs? Onde a nossa luz vai brilhar? É muito fácil nós sermos cristãos dentro da igreja. Mas onde de fato a nossa luz precisa brilhar é lá no mundo. Amém? Você crê nisso? É lá que a nossa luz precisa brilhar. Feche os seus olhos por algum instante.
Onde é que nós queremos chegar com essa palavra, meu irmão, minha irmã? Para onde nós vamos caminhar em relação ao que o Espírito Santo de Deus tem nos conduzido, tem nos ministrado através dessa palavra? As previsões, irmãos e irmãs, é que haverá muita destruição, muita devastação por causa do El Ninho. As previsões aqui, queridos, é para que realmente situações difíceis vão acontecer. Nós não estamos falando aqui simplesmente de palavras alarmistas. Mas sabe o que eu tenho visto nisso, queridos? Uma oportunidade. Sabe o que eu tenho visto no meio desse caos, no meio dessas preocupações? Uma oportunidade de eu e você, nós sermos igrejas, de manifestarmos a nossa generosidade. Uma oportunidade que eu e você nós recebemos aqui, queridos, sobre nós. Porque nós temos recebido palavras aqui neste lugar, nós temos recebido aqui revelações aqui neste lugar, que nos conduzem para este caminho, que nos conduzem para esta organização, para esta unção, para essa manifestação de amor. E o texto deixa claro, e a palavra do Senhor deixa claro, querido, que aqui ninguém é obrigado a nada. Você faz com alegria. Você faz porque você reconhece a importância de ser corpo de Cristo, de ser reino de Deus. Não foi imposto por Paulo, ao contrário, nasceu do coração do povo. E esse desafio, irmãos e irmãs, para que eu e você, nós possamos nos organizar nesse tempo para levantar esses recursos. O desafio do Senhor para nós nessa noite como igreja, como corpo de Cristo, é para que nós possamos não somente receber esta palavra, nos alimentarmos dessa palavra, mas sairmos das quatro paredes, manifestarmos a nossa generosidade. Sabe, querido, porque quando essas enchentes vierem, quando as pessoas estiverem perdendo as suas casas, quando as pessoas estiverem perdendo as suas roupas, os seus bens, nós vamos dizer assim, ó, ali na igreja Mevan de Itapema foi levantado recursos, foi levantado mantimentos, foi levantado garrafas de água, foi levantado ali naquele lugar produtos de limpeza para ser enviado para vocês. A gente não sabe o que aconteceu naquele lugar. A gente não sabe o que foi que aconteceu com aquela igreja. Mas eles se prepararam para manifestar a generosidade do Senhor e nos enviarem esses recursos aqui que nós estávamos precisando. Sabe, querido, nós não vamos nos acovardar. Nós não vamos realmente deixar essa oportunidade passar de nós manifestarmos a graça de Deus como igreja na vida das pessoas e mostrarmos a este mundo como nós amamos ao Senhor, como nós amamos a palavra de Deus. Isso vai manifestar, meu irmão e irmã, através da sua contribuição. Vai se manifestar através da sua generosidade. Eu não sei como nós vamos fazer. Nós não temos ainda as respostas, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Eu creio naquilo que Deus vai fazer. Se o Senhor preparou, querido, Ele é fiel para cumprir a boa promessa e a boa palavra. Amém? Você pode se colocar de pé? Nós vamos orar, nós vamos buscar a face do Senhor.